Salve, salve investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco e hoje, pessoal, vamos usar 5 critérios para escolher um fundo de tijolo, né? No caso, os fundos de logística, tá? Lembrando que fundo de tijolo, ele é bastante abrangente, né? São aqueles fundos que têm imóveis físicos, ou seja, fundos de lajes corporativas, fundos de shopping, fundos de logística, todos esses são fundos de tijolos, tá bom? Muita gente fala aí que são até os verdadeiros fundos imobiliários, né? Porque são aqueles fundos que realmente têm imóveis físicos, recebem os aluguéis dos seus inquilinos e fazem aquela distribuição aí de 95% dos seus proventos aos seus cotis, tá bom? Mas antes de começar aí a falar sobre os nossos critérios de avaliação para escolher um fundo de logística, pessoal, peço aí a sua inscrição, deixe seu like, ative o sininho para sempre receber vídeos como esse, onde a gente faz estudos aí sobre ações e fundos imobiliários, ok? Então, vamos começar, vamos tocar nos nossos estudos aí. Primeiramente, pessoal, eu uso esse site aqui, o Fundamentos. É um site muito legal para indicadores aí fundamentalistas, né? Tanto para ações quanto para fundos imobiliários, tá bom? E aí, o que eu faço, pessoal? Eu venho aqui em cima, pessoal, no cantinho superior direito e escolho FIIs, né? Clico aqui e ele vai me abrir aqui uma outra página. Nessa página, pessoal, eu nem perco tempo. Eu já venho aqui embaixo e clico no botão buscar, tá bom? Logo em seguida, vai aparecer uma listagem com todos os fundos imobiliários, pessoal, de todos os segmentos, tá vendo aqui? Então, eu também nem perco muito tempo. Eu vou lá embaixo, seleciono todos esses fundos imobiliários que estão aqui, tá bom? Dou um Ctrl C e jogo isso tudo em uma planilha de Excel. Vamos lá. Bom, chegamos no Excel, pessoal. A primeira coisa que eu faço é colar, né? Eu vou colar esses fundos imobiliários aqui. Mas na hora de colar, pessoal, eu colo especial, tá bom? E aí eu seleciono como texto, tá ok? E aí ele vem assim, ó, tudo certinho. Eu só vou dar uma organizada melhor aqui nas colunas. E tá aí, pessoal, toda aquela listagem, todos aqueles fundos imobiliários, a gente tirou do site e passamos aqui para a planilha de Excel. Logo em seguida, pessoal, eu seleciono a primeira linha aqui da minha relação e faço um filtro, né? Eu filtro aqui. E aí, o segmento que me interessa, né? O segmento que a gente vai falar hoje é um segmento de logística. Então, o que eu faço? Eu abro o filtro aqui, tiro a seleção de todos, né? E seleciono somente os FIIs de logística, né? Os fundos imobiliários de logística. Então, está aí, ó, filtrado todos os fundos de logística que me interessam, tá ok? Então, pessoal, daqui para frente, para não embolar a nossa cabeça e para frisar bem os 5 critérios que eu uso para escolher aí os melhores fundos de logística, o que eu vou fazer, né? Eu vou jogar isso tudo para gráfico, pessoal. E eu tenho certeza que vai ficar muito mais didático, tá bom? Então, vamos jogar isso tudo para gráfico. Bom, joguei toda aquela planilha para um gráfico, pessoal. E o primeiro passo que eu vou olhar aqui vai ser o valor da cotação, né? Então, o valor da cotação já é uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu não considero como um critério de avaliação, tá? Inclusive, eu acho um dos piores erros que um investidor iniciante pode cometer é escolher um fundo imobiliário pelo valor da sua cotação. Não é porque o CXTL11 custa R$ 284,10 e o OULG11 custa R$ 42,61 que um é melhor do que o outro. Isso não tem nada a ver, tá bom, pessoal? O fundo pode ser baratinho e pode ser muito bom ou não, ou vice-versa. O fundo pode ser caro e ser ruim. Isso não tem nada a ver. Então, não selecionem, não escolham fundos imobiliários pelo preço, pessoal. Eu já cometi esse erro, né? O fundo era baratinho, eu fui lá e comprei, mas eu quero aí que vocês me prometam que não vão escolher fundos imobiliários somente pelo valor da sua cotação, tá bom? Isso é um erro, ok? Então, vamos começar aí a ver o nosso primeiro critério de avaliação. Bom, pessoal, o nosso primeiro critério de avaliação é o número, né? A quantidade de imóveis que os fundos imobiliários têm. Porque imagina, pessoal, se você escolher um fundo monoativo, ele só tem um imóvel, esse imóvel está alugado, o inquilino sai, você perdeu 100% da sua renda. Olha que perigo, né? Com isso, provavelmente as cotações irão cair, o fundo irá parar de pagar os seus proventos, isso é muito perigoso. A mesma coisa acontece com um fundo aí de 2 ativos, né? Imagina, um inquilino sai, você perdeu aí 50% dos seus rendimentos, né? Então, pessoal, eu, por exemplo, que sou um investidor novo, eu não gosto de correr esse tipo de risco e acredito que você também não precise correr esse risco. Então, qual é o critério que eu adotei aqui para ficar legal? Eu só gosto de investir em fundos imobiliários que tem ali 6 imóveis para cima, tá bom? Então, vamos cortar alguns aí que não se encaixam nesse critério.
Todos esses fundos imobiliários aí estão fora, pessoal. Cortei aí porque não estão se encaixando no nosso critério. Vamos passando aí. Bom, pessoal, chegamos no critério aqui de Dividend Yield, né? Já demos uma filtrada no quadro anterior, já tiramos alguns fundos imobiliários que não se encaixavam no quadro de quantidade de imóveis e chegamos aqui no critério de Dividend Yield, né? O que é Dividend Yield? É aquela porcentagem que o fundo te paga em proventos, né, no ano. Então, pessoal, eu considero bons fundos imobiliários aqueles que te pagam pelo menos 6% de Dividend Yield no ano, né? Daí para cima. Então, aqui já vamos cortar aí os fundos que não se encaixam nesse critério. E no caso aqui, só o GTLG11 que tem um Dividend Yield ruinzinho aí, né? 4,90%, tá bom? Então, vamos tocando aí para a gente ver mais critérios. Bom, pessoal, chegamos num outro critério aqui também muito legal, eu considero esse critério aqui muito importante, que é o preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, pessoal, o divisor de águas aqui é 1, né? Se o fundo tiver esse indicativo ali, 1, significa que ele está no valor justo, né? O seu valor está justo em relação ao seu patrimônio. Se ele estiver acima de 1, pessoal, significa dizer que ele está caro, né? Está acima do seu valor patrimonial. A sua cotação está acima do seu valor patrimonial. E se ele estiver abaixo de 1, significa dizer que ele está descontado. Ok? Ele está abaixo do seu valor patrimonial. É o caso de quase todos aqui, menos o HGLG, pessoal. O HGLG não está nem tão caro assim, né? Está 1,11, está com ágio ali de 11%, tá? Mas para seguir o nosso critério aqui de comprar um fundo bom e barato, vamos tirar o GLG11, tá ok? Então, vamos passando aí para o próximo critério. O próximo critério, pessoal, é o patrimônio líquido, né? Muita gente não gosta de considerar esse aqui um critério para avaliação de um fundo imobiliário, mas eu fico mais confortável, pessoal, em investir em fundos imobiliários que têm seu patrimônio líquido de 1 bilhão para cima, tá? Eu fico mais confortável, eu fico mais tranquilo com isso, é uma coisa minha. Então, eu trouxe esse critério aqui para os nossos estudos de hoje, tá ok? Então, vamos tirando aí vários fundos que estão abaixo de 1 bilhão de patrimônio, né? Então, pessoal, finalmente chegamos aí nos fundos imobiliários que ficaram dentro dos nossos critérios de avaliação, né? O primeiro fundo foi o BRCO11, o segundo fundo foi o GGRC11, o terceiro fundo foi o LVBI11, o terceiro fundo foi o VILG11 e o quarto fundo, pessoal, foi o XPLG11, tá bom? Esses 5 fundos, pessoal, ficaram dentro dos nossos critérios e eu trago aqui mais um critério, né, que é a vacância. Então, a gente pode notar aqui que 4 desses 5 fundos têm vacância zero. O que seria vacância, pessoal? É a porcentagem de imóveis que estão desocupados, né? Isso é ruim para o fundo, né? Quanto mais imóveis desocupados, menos renda está entrando aí no fundo imobiliário. Então, a gente pode ver que tem 4 fundos que estão com vacância zero, mas tem um fundo que está preocupando aí, que é o XPLG11, está dentro de todos os nossos critérios, mas em relação à vacância, está ali preocupando a gente, né? Está com 9,41%. Ok? Ainda assim, pessoal, está dentro do meu critério de escolha de um fundo, porque eu tenho como critério ali a vacância até 10%. Então, pessoal, fundos ali para mim que tem a sua vacância até 10% está ok. Passou de 10% já começa a complicar, eu já começo a ficar com o pé atrás no fundo imobiliário, tá bom? Então, levando isso em consideração, todos esses 5 fundos aí estão dentro do nosso critério. O primeiro deles foi mais de 6 imóveis, então todos esses fundos aí têm mais de 6 imóveis. O segundo critério foi fundos que têm seu dividend yield maior que 6%, né? Isso é falando de dividend yield anual. O terceiro critério, todos esses fundos aí têm o PVP igual ou abaixo de 1, ou seja, todos eles estão descontados em relação ao seu patrimônio líquido, né? O quarto critério, o patrimônio desses 5 fundos, pessoal, é maior que 1 bilhão de reais. E o quinto critério, a vacância, né? A vacância desses 5 fundos está menor que 10%, né? E 4 deles, inclusive, têm vacância zero, né? O que é muito bom. Então, pessoal, tá aí os 5 critérios que eu uso para avaliar um fundo imobiliário de tijolo, né? No caso aqui, a gente avaliou fundos de logística, de galpões logísticos, né? E aí, pessoal, para por aqui? Claro que não. Agora, a gente vai ver o que mais se encaixa no nosso perfil de investidor, né? A gente vai ver a qualidade dos seus ativos, qual que tem um preço mais adequado para você. Eu ainda prefiro escolher fundos imobiliários que têm imóveis
próximo à minha região, né? Imóveis que eu possa passar com regularidade próximo a ele, porque aí eu tenho como controlar, ver a qualidade dos imóveis, né? E para isso, pessoal, eu uso o site Fundos Explorer, né, para fazer essa avaliação inicial da qualidade dos ativos. Então, vamos lá só para a gente dar uma olhadinha no site Fundos Explorer, né, para quem nunca viu essa ferramenta, tá ok? Então, galera, chegamos aqui no site Fundos Explorer, tá bom? E aqui, ó, eu vou fazer uma busca, né? Eu vou colocar aqui por um fundo, exemplo, tá? O XPLG11, tá ok? Vou botar aqui. E aí a gente tem todas as informações do fundo, né, pessoal? A gente tem aqui o valor da sua cota, a gente tem aqui o último rendimento dele, que foi 68 centavos. E olha só que legal, a gente pode baixar aqui, ó, a gente vai rolando para baixo e a gente consegue ver aqui, ó, a quantidade de ativos que esse fundo tem, né? A gente pode ver aqui que o fundo tem 13 ativos, né? 6 estados diferentes, estão aqui 6 estados diferentes, né? E aí a gente consegue descer mais um pouquinho, pessoal, e ver a localização desses ativos, né? Ver onde eles estão localizados, a área quadrada desses ativos. A gente consegue arrastar para o lado aqui, ó, e ver todos os ativos desse fundo. Olha só que legal, né? O XPLG11, por exemplo, ele tem alguns inquilinos de peso, né, pessoal? Aqui, ó, você vê aqui que ele tem a Leroy, né? Ele tem aqui a Panasonic, ó. Olha só que legal, né? Tem vários inquilinos de peso, tem a Renner, né? Todos esses são inquilinos do XPLG11. Então, pessoal, depois que a gente usa aqueles 5 critérios, eu particularmente gosto de vir aqui no Fundos Explorer e veja aqui qual que faz mais sentido para mim. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero muito ter ajudado a vocês. Desejo a vocês bons investimentos e fui, galera!